Oi, gente, meu nome é Rafael Nogueira e esse é meu diário aberto para vocês. Tô muito animado de começar esse novo projeto, esse novo podcast aqui, que eu vou conversar um pouco com vocês, falar um pouco da minha vida, contar experiências e espero que abrir um diálogo, né? Que a intenção do podcast é essa, abrir um diálogo para vocês. Às vezes eu falar alguma coisa que vai sugerir um insight novo para você ou algo assim. Ou iniciar um diálogo, se você quiser abafar nos comentários aqui, que esse episódio está disponível sim no YouTube e também no Spotify, né? Mas você já deve ter visto o título desse episódio, que é Crise dos 20 e Mudanças Pós-Pandemia. Anotei uns pequenos pontos, né? Pequenos tópicos para poder começar esse diálogo, essa conversa aqui com vocês. Beleza? Então, era basicamente isso que eu queria falar no começo. Também informar a vocês, vou deixar links aí disponíveis do nosso Apoia-se, né? Que é um serviço de financiamento coletivo que eu estou fazendo para ajudar o crescimento do nosso podcast. Então, se você gosta do meu trabalho, quer ver mais do Diário Aberto, quer ver mais desse podcast, desse projeto, quer ver esse projeto crescer e puder ajudar com um recurso financeiro, eu vou deixar o link disponível, tá? Você acessa. Você pode contribuir com qualquer valor mensal e vai ajudar muito o nosso podcast a continuar no ar, né? E continuar esse trabalho maneiro. Mas beleza, é isso. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Nogueira, eu sou ator, cantor e criador de conteúdo também. E host aí do Diário Aberto by Rafael Nogueira. Esse novo projeto aí. Eu já tentei fazer diversas coisas aqui na internet, né, desde... Olha o carro passando na rua. Desde lives, vídeos no YouTube, já fui para diversos nichos diferentes, já tentei marketing digital, e eu vou entrar um pouco nesses aspectos aqui nesse vídeo, né? Então, o primeiro tópico que eu vou começar a falar aqui é da necessidade de coisas rápido, né? E como isso me levou para certos caminhos, né? Então, basicamente, depois que eu terminei a escola, né, eu terminei o ensino médio em 2019, né? Eu estudei num colégio particular aqui na cidade onde eu moro e eu terminei o ensino médio em 2019. Eu já tinha contato com a área artística, né? Eu fui membro do Coral dos Canarinhos de 2012 até antes, 2011, que eu fiz uma parte de aprendizado e tal, até 2019, que foi quando eu encerrei o ensino médio, eu encerrei minha participação no coral também. E daí que eu tirei a experiência com canto e com a área musical, no geral, né? E então eu já tinha um certo contato com as artes. No próprio ensino médio eu já tinha realizado algumas peças de teatro no colégio mesmo, com alguns colegas, né? E já tinha tomado gosto pela arte de atuar e pelas artes no geral. Então aquilo me agradava muito, mas eu não tinha certeza se era isso que eu queria seguir para minha vida, né? Porque tinha muita pressão de professores, profissionais ali do colégio, né? Do ensino, que dava aquela pressão para fazer o vestibular, tem aquela pressão de porra, será que é uma profissão que vai ter um retorno legal? Então a gente sempre ficava com o pé atrás, né? Eu ficava sempre, né? Então eu fiz o Enem daquele ano e eu passei para Ciências Humanas na Federal de Juiz de Fora, né? Só que, muitos lembram, né? Depois disso veio a pandemia em 2020. Eu tive, se não me engano, 2 semanas de aula. Acho que foi isso, eu tive 2 semanas de aula na Federal, aí na terceira semana eu tive aula na segunda e na terça já parou as atividades. E aí eu tava em Juiz de Fora, eu voltei pra minha cidade aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Voltei pra minha cidade e assim, fiquei naquela rotina de pandemia, né? Nessa época, nessa rotina de pandemia, eu fiquei basicamente sem fazer nada, eu ficava jogando videogame, eu fazendo outras coisas e eu cheguei a fazer live um tempo, eu fazia live na Twitch e tentava fazer uns conteúdos no YouTube, mas eu sempre fazia um tempinho e parava, isso aconteceu algumas vezes. Eu tinha muito problema,
até tenho um pouco ainda e tô aprendendo, tô melhorando, né? Por isso, façam terapia, é importante. Eu tô aprendendo a melhorar esse aspecto de ter mais consistência, persistência nas coisas, né? Eu preciso disso. Mas então eu tive essas coisas. Eu tentava produzir conteúdo, parava. Tentava produzir conteúdo, parava. E vinha nessa de ir e vir, né? E nesse período de pandemia eu também tive contato com marketing digital, né? Provavelmente você que está escutando isso já teve contato com isso. Com essa coisa de mercado de afiliado. Essa bobajada toda. Que no fundo é uma bobalheira. Bobalheira, enfim. Vocês entenderam. É uma bobeira total, né? Não que não funcione, né? Tem muito curso aí que vende falando como explica o mercado de afiliados, né? Com Hotmart, o QIFI, enfim, essas plataformas. Mas a verdade é que muitos desses cursos são cursos de vender curso, né? Viram quase que um esquema de pirâmide, né? E eu caí muito nesse papo. Porque, voltando para a temática central do tópico, que é necessidade de coisas rápido, eu vinha muita propaganda para mim do resultado desses caras, né? Falando que tinha um resultado absurdo no digital, que ganhavam muito dinheiro e que tinham mudado de vida. E, cara, pra mim, assim, eu precisava daquilo. Eu queria muito ser independente, sabe? Queria ter uma independência financeira, queria poder ajudar minha mãe em casa, meu pai, né? No caso, meus pais são separados, então eu queria poder tá na casa da minha mãe, poder ajudar a minha mãe. Tô na casa do meu pai, poder ajudar meu pai. Em contas de casa, em poder dar coisas pro meu pai e pra minha mãe, seja poder sair com eles e almoçar com eles, sabe? Essas pequenas coisas. Eu queria poder ter isso. Então eu caía muito nesse discurso, né? E eles tinham... Essa galera do marketing digital era muito sagaz. Então eles sabiam que estavam chegando, os anúncios dele estavam chegando numa galera que estava meio desesperada e estava querendo uma mudança. Principalmente em época de pandemia, que muita gente perdeu o emprego, estava meio desesperada. Deixa eu só ajeitar aqui, gente, a minha luz, porque senão essa caceta vai cair de novo. Pronto, deixa assim, né? Aqui a gente tem que agir. Aqui é tudo ao vivo, olha só que maravilha. Mas retornando ao meu pensamento, esse discurso deles sempre vinha pra galera que precisava. E não que eu precisasse, mas eu queria muito, né? Essa grana, essa independência financeira. Porque, tipo assim, eu vou até adiantar um dos tópicos aqui que eu tenho, que é de privilégios. Apesar de eu ser uma pessoa muito privilegiada na minha vida, eu sempre tive as coisas tanto que eu precisava quanto que eu queria. Eu estudei em colégios particulares e tinha e tem condições de fazer as coisas, ter as coisas. Eu não era um absurdo, eu nunca fui uma pessoa rica, né? Nunca fui. Eu via às vezes certas realidades, principalmente por estar em um colégio particular, eu via realidades que se distanciavam muito da minha. Né, uma galera que morava em casas absurdas e condomínios, muitos amigos, colegas que saíram da escola e ganharam um carro dos pais quando fizeram 18 anos, coisas que eu não tive esse privilégio, né? Eu tive privilégio em certas coisas, mas em outras não, né? Então, apesar desses privilégios todos, eu não tinha como eu simplesmente ficar largado e dane-se, vou ficar nisso aí. Não, tipo, eu sentia que eu precisava de um financeiro para mim, né? De uma renda para mim, né? Porque eu queria fazer minhas coisas, eu queria criar conteúdo, então eu queria comprar microfones melhores. Pra tu ter noção, esse microfone que eu tô falando aqui é um microfone bem baratinho que eu ainda tenho aqui. Eu espero conseguir, com o retorno do podcast, né? E das redes sociais e também de todas as coisas que eu tô fazendo na minha vida, com meus trabalhos como ator, minhas aulas de canto, que talvez eu comece a divulgar aí também para todo mundo que esteja interessado, né? Eu consiga comprar coisas melhores.
Mas enfim, na época, voltando, né? Senão eu me perco, porra. Coisa mais fácil é eu me perder nos assuntos que eu tô falando. Mas na época, eu queria ter uma certa renda para poder fazer as coisas que eu tinha vontade, né? Então eu caí muito nesse discurso do marketing digital e tudo mais e perdi dinheiro, né? Tinha momentos que eu tinha uma graninha, eu tentava investir em anúncio, dava errado, tentava e dava errado, né? Então, é foda. Isso você você não consegue da noite pro dia. Só que os caras que vendiam esses cursos vendiam como sendo uma solução da noite pro dia, querendo ou não. Eles às vezes falavam assim, você não vai conseguir resultados muito rápido, né? Você tem que ir trabalhando, tem que ter consistência para atingir os resultados. Mas os nossos alunos estão conseguindo resultados em 2 semanas, em 1 mês, em 1 semana. Então, eles, querendo ou não, induziam você a... Tipo assim, você consegue resultados rápidos, tá? Faz isso, aplica as coisas. E eu aplicava e dava errado, eu perdia dinheiro. Então, enfim... essa questão da necessidade das coisas de maneira rápida vem de uma ansiedade que eu tenho. E também, assim, reflete muito nas coisas que eu tento produzir, né? Eu tento fazer um conteúdo diferente, eu paro rápido. Eu tento fazer um perfil novo no Instagram para tentar ganhar dinheiro, eu paro rápido. Mas enfim, eu tinha essas questões da necessidade rápida das coisas, né? Então, esse foi um ponto que aconteceu muito na pandemia, né? Principalmente porque tinha aquela coisa de ter saído da escola e, putz, tem que ganhar a vida, e agora, né? Mas enfim, pegando o gancho nisso e pegando um pouco do que eu tinha começado a falar, eu tinha passado para Federal, de Juiz de Fora. Deixa eu ver se eu começo até a entrar em outros tópicos. As mudanças drásticas na escolha de profissão. Isso aconteceu comigo. Basicamente, na pandemia, passou-se um tempo, já estava mais indo para o final de 2020. As aulas da Federal de Juiz de Fora voltaram mais no online, né? Voltaram EAD, à distância. E, cara, eu tava pensando comigo. Eu parei e pensei assim, cara, eu vou dar uma chance e eu vou continuar tendo as aulas, né, na Federal. Vou ter as aulas online pra ver se é isso que eu quero fazer mesmo. Se é essa faculdade que eu quero fazer, se é isso que eu tenho interesse em fazer, eu vou tentar fazer isso. Eu vou tentar seguir nas ciências humanas na Federal. Eu vou tentar 1 semana. Se eu não gostar, se eu ver que não é pra mim, eu vou trancar e vou tentar seguir em outra coisa. E nessa mesma época eu já estava pesquisando, estudando sobre teatro. Porque o que acontece? Eu não só queria, como eu quero e eu tenho vontade de ser dublador também, né? A dublagem é um ramo da atuação, né? Que me atrai muito. Então eu tinha vontade de seguir nessa área. E aí eu tava pesquisando, porque você precisa ter o DRT, né, que é o registro profissional para atores, né? Então eu já tava pesquisando sobre, e tinha um curso profissionalizante, né, um curso técnico de teatro aqui na minha cidade. E eu comecei a pesquisar, a ter um interesse, então eu já comecei a andar para esse lado. E aí eu tive aquela primeira semana de aula à distância na Federal de Juiz de Fora. E aí naquela semana eu vi que não era aquilo que eu queria, cara. Não era. Eu precisava seguir outro caminho. E esse caminho era o teatro. Era as artes. E aí eu fui fazer o curso profissionalizante de teatro aqui na cidade. E fui buscar saber, né? Fui começar a estudar sobre. E assim, não tem jeito, né? Eu me encantei pela área. No início eu queria ser dublador, mas eu me encantei pelo teatro, pela arte de atuar. E aí, cara, foi aí que eu me apaixonei de vez e vi que era isso que eu queria seguir, né, na minha vida.
e comecei a me empenhar. Pra vocês terem noção, eu tinha aula aos sábados de manhã. E cara, eu juro, eu levantava sábado de manhã com muito gás, com muita vontade. Apesar de ter muitos problemas de depressão e ansiedade, eu levantava com vontade, com força, com gás, com ânimo, porque eu ia pra aula de teatro e pô, na aula de teatro eu me sentia vivo, fazendo a coisa que eu... Cara, é bizarro isso. Quando você tá numa área que você ama mesmo, que você tem aquela coisa, você faz com um gás absurdo. E é assim que eu me sinto fazendo teatro e trabalhando com atuação, né? Então essa foi a mudança drástica que eu tive na minha vida, né? A minha mudança drástica na profissão, na escolha de profissão, que foi seguir no teatro. Mas claro, a área artística não é uma área fácil, né, gente? A gente sabe disso. A gente sabe que a área artística não é uma área fácil, então às vezes eu ficava com um pé atrás também, né, sobre a profissão, né? Sobre o que seguir exatamente, como que eu vou me estabelecer financeiramente. É porque a gente pensa nessas coisas, né? Eu, por exemplo, eu tenho vontade de ter uma família, me casar, poder ter uma vida tranquila, poder oferecer para os meus filhos uma vida melhor do que eu tive, né? Eu quero ter essa capacidade de dar uma vida muito boa para os meus filhos, para as minhas filhas, ou o que quer que seja, né? Eu quero isso, então, né, essa questão financeira sempre bate, mas é a coisa que eu amo fazer, então não tem jeito. Tanto que, falando dessa questão de mudança de carreira e coisa financeira e tudo mais, eu cheguei a entrar, ano passado inclusive, eu fiz um período de engenharia de produção, cara, porque eu fiz o Enem de novo em 2022. Foi até uma experiência engraçada, porque, cara, eu nem estudei direito pro Enem e eu consegui tirar uma nota boa. Passei pra engenharia de produção e fiz um período. Fui bem até, mas, cara, não tem jeito. Quando não é o que você quer fazer, é complicado, cara. Você não consegue se manter naquilo, sabe? Então eu acabei trancando o curso, né? E continuei fazendo meus projetos. Hoje a gente já estreou, já fez uma peça aqui com a Satura, que é uma companhia de teatro aqui de Petrópolis que eu faço parte, né? A Satura Companhia de Teatro. A gente estreou um espetáculo que eu fiz o protagonista, eu fiquei muito feliz, cara. Foi um projeto maravilhoso, é uma peça maravilhosa, que é Jorge o Santo Guerreiro, que conta a história de São Jorge, né? E é uma peça espetacular e, enfim, é um dos trabalhos que eu tô fazendo atualmente, né? Que eu fiz, né? E, enfim, eu falo que eu estou fazendo porque o trabalho é sempre... O trabalho de artista, de ator e do teatro é um trabalho sempre contínuo. Mas é um trabalho que eu fiz, estou fazendo e que me agrada muito, que eu amo muito, né? Então, em relação a essa área profissional, é basicamente isso, né? Mas agora, seguindo nos tópicos, a gente vai falar sobre amadurecimento. Cara, esse período todo pós-pandemia, né? Enfim, crescendo, fazendo 18 anos, se tornando adulto, vem muito o amadurecimento, né? Hoje eu sinto que eu tô com certeza muito mais maduro que de quando eu tinha 18 anos, né? É bizarro como não se passou tanto tempo, né? Hoje eu tenho 22 anos. Não se passou tanto tempo desde que eu tenho 18, mas eu sinto que eu já mudei muito, né? A gente aprende muitas coisas, a gente aprende coisas sobre a vida, sobre como lidar com os nossos problemas, as nossas ansiedades, as nossas questões. E eu lido todos os dias com esses problemas de depressão, ansiedade, mas no atual momento eu me sinto muito bem, né? Tanto começando esse projeto de novo como o Diário Aberto. Eu voltei pra academia, no meu próprio Instagram. Eu vou deixar aí o link também do meu Instagram. Pra se alguém quiser me seguir também é só botar Rafa_Nogueirabe, né? Nogueira B, com Bzinho no final. E quiser me seguir, vai ver, né, que eu tô tendo uma rotina de ir pra academia, fazer atividade física. Tô tentando manter uma rotina mais saudável
Isso tá me ajudando muito, né? Eu tenho melhorado meu sono, né? E eu acho que isso é um combo pro amadurecimento. Eu até vou recomendar um livro aqui pra vocês, pessoal que tá escutando o podcast ou tá assistindo, né? Que o livro é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Eu ainda não terminei de ler, já li bastante, né? Mas esse livro, né, basicamente fala sobre isso, a coragem de ser imperfeito. Ele fala sobre vulnerabilidade, né? Esse livro fala sobre como você se permitir ser vulnerável, o que é a vulnerabilidade, por que nós, seres humanos, a gente luta tanto contra a vulnerabilidade, a gente não se mostra vulnerável, e como a vulnerabilidade pode nos fazer ser pessoas melhores, pessoas mais empáticas e pessoas mais preparadas para lidar com adversidade, né? Porque quando a gente se fecha no próprio casulo e tenta combater o mundo com todas as nossas forças sozinho e tudo mais, a gente acaba se machucando mais por dentro, né? Então, tem muito nesse livro falando sobre isso, sobre as vulnerabilidades, como a gente faz para se aceitar e perceber mais o nosso interior, né? Perceber, cara, como eu me sinto, aquilo me faz bem, como eu sinto a vulnerabilidade em mim, como eu posso me conectar melhor com as outras pessoas, melhorar meus relacionamentos, melhorar a minha questão profissional, pessoal. Então, esse livro é uma excelente recomendação, eu recomendo. Eu vou tentar deixar disponível o link da Amazon do livro para vocês adquirirem, porque realmente vale muito a pena, gente. Muito a pena mesmo. Eu ando lendo esse livro o tempo todo no meu Kindle. Vou lendo e pegando mais coisas. Cada vez que eu leio, eu pego mais insights, assim, né? Porra, aquelas ideias e as coisas que eu sei que vão ser muito boas pra mim, né? Então, é uma dica muito boa pra quem quer melhorar pessoal, o profissional mesmo. Recomendo bastante. Então, basicamente, isso que eu queria falar pra vocês. Esse episódio vai ser mais curtinho, é o primeiro episódio, né? É um episódio mais curtinho, mas eu queria começar esse diálogo. Esse episódio também teve alguns cortes. A ideia é não ter corte, mas teve alguns cortes, porque eu ainda tem uma gambiarra danada. Pra quem quiser ver os bastidores do episódio, me segue no Instagram, que aí vocês vão ver. Mas, eu tive que ajeitar uma gambiarra toda de luz, iluminação aqui pra ficar uma qualidade um pouquinho melhor para vocês assistirem, para vocês escutarem esse podcast. Mas basicamente esse primeiro episódio, é isso que eu queria falar com vocês. A gente pode se estender muito falando sobre como é a vida de cada um nesse pós-pandemia, essa crise dos 20 anos, né? Que é essa coisa de você, preciso organizar minha vida tá começando, e você começa a ficar meio desesperado no que fazer exatamente, né? Mas enfim, essas são as minhas experiências, como eu tenho lidado com tudo isso, como eu lidei e como eu tenho lidado, né? Como eu tô seguindo com o meu direcionamento de carreira que eu quero, meu direcionamento como pessoa, né? E é isso, esse é o meu diário aberto. Vou falar mais uma vez, quem quiser ajudar aqui o podcast, vá lá no Apoia-se, assina o Apoia-se. Você contribui com qualquer valor mensal, pode ser qualquer valor mesmo, a partir de R$1, e você já ajuda bastante pra gente continuar esse trabalho e a gente continuar se conectando aqui com várias pessoas, desabafando e compartilhando histórias. Beleza, gente? Muito obrigado a todos que escutaram e até um próximo episódio. Valeu!